Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor apaixonado por fantasia que está sempre falando de livros sombrios e que hoje veio falar aqui de seres mágicos e sombrios escolhidos pelo mestre Neil Gaiman e Al Sarrantônio. Como assim, Felipe? Peraí, de que é que você está falando? Eu estou falando das criaturas presentes nesse livrinho aqui. Essa maravilha que eu tenho em minhas mãos é o livro Seres Mágicos e Histórias Sombrias, que foi lançado pela editora Darkside no final de 2019 e é, antes de mais nada, um dos livros mais bonitos que eu já li. Não, sério, esse livro aqui, ele é maravilhoso. A capa, a lombada, os detalhes dentro dele, é com certeza o livro mais bonito que eu tenho na minha estante, mas enfim, esse vídeo aqui não é para falar do quanto esse livro aqui é bonito. Aqui nessa obra nós temos uma coletânea de contos de fantasia e horror que passam por histórias dos mais diferentes tipos e foram selecionados e organizados aqui pelo Neil Gaiman, que é o autor fantástico aí por trás de obras como Sandman e Deuses Americanos, em parceria com o autor Al Sarrantônio, que escreve contos de terror e que até então ainda era desconhecido aqui no Brasil. Como falar sobre criaturas mágicas e histórias sombrias é basicamente tudo que eu faço aqui nesse canal, depois de ler toda essa coletânea maravilhosa aqui, eu decidi escolher 4 dos meus contos prediletos e falar um pouco da história de cada um e da criatura protagonista presente nele. São 27 contos aqui, eu vou falar somente de 4, mas se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre os outros contos e as outras criaturas desse livro, me segue lá no Instagram, o Felipe Barbosa, que ainda essa semana eu vou lançar um vídeo lá no IGTV falando um pouco mais do livro e dando mais detalhes sobre outros contos. De qualquer forma, eu recomendo muito que vocês comprem essa obra e conheçam essas histórias a fundo. Bora lá então! O primeiro ser sombrio e curioso que chamou a minha atenção nesse livro foi o Irmão Demônio. Ele é o personagem co-protagonista do conto Figuras Fósseis, que é escrito pela Joyce Carol Oates, que é uma autora norte-americana que já publicou mais de 50 romances e é conhecida principalmente pelas suas coleções de contos. Nesse conto Figuras Fósseis, a gente vai acompanhar o nascimento, a vida e a morte de 2 irmãos gêmeos chamados Edward e Edgar Waldman. 2 garotos que aparentemente são apenas 2 garotos, mas desde o começo do conto é revelado pra gente que o Edgar é o irmão demônio. Isso aí, ele é o filho do tinhoso, cria das trevas. E as primeiras cenas dessa história narram pra gente a relação dos dois dentro do útero, quando o irmão demônio sugava todos os nutrientes se alimentando ali do irmão Edward e deixava o Edward cada vez mais fraco. Tudo que importava pro irmão demônio era ser mais forte e poderoso, não importava que ele tivesse que enfraquecer o irmãozinho dele pra isso. E aí o conto vai mostrar pra gente como essa relação de opressor e oprimido, ou então de vitorioso e fracassado, vai se repetir em todos os momentos da vida dos 2 irmãos. Por exemplo, quando eles eram bebês, o irmão demônio era o mais fofo, o mais esperto, o que chamava mais atenção, e o Edward era o que demorou mais para se desenvolver. Quando eles eram crianças, o irmão demônio era mais adorado pelos pais, tinha mais coleguinhas na escola. Conforme eles foram crescendo, ele ganhava as eleições para representante de turma, né? E o Edward ficava meio excluído, ele não conseguia brincar ou competir em esportes porque ele era muito fraco e ele faltava muito na escola porque ele vivia ficando doente. Inclusive tem umas partes no conto que ficam meio subentendidas, mas que você percebe que o irmão demônio agia ali pelas costas, né? Por exemplo, é relatado que certa vez o Edward teve um acidente bizarro em casa, caindo de um lance de escada, quebrando a perna e a patela direita, o braço direito e várias costelas. E a única pessoa que estava perto dele nesse momento era o irmão demônio, que foi o único que viu esse acidente. E tem cenas mais explícitas onde é narrado que o irmão demônio passava medo no Edward e excluía ele das turmas de amigos da escola, fazia ele acreditar que os pais amam mais o filho demônio do que ele, né? E aí eles vão crescendo e a gente vai vendo o irmão demônio se tornando o garanhão, que conquista as meninas, vai pra faculdade, se forma em direito. O irmão demônio é tipo aquele primo seu que fez concurso público, sabe? Que todo mundo te compara com ele? Então, e o coitado do Edward vai ficando cada vez mais doente, debilitado, enquanto ele vai desenvolvendo algumas habilidades artísticas.
Só pra deixar claro aqui, o irmão demônio tem nome, o nome dele é Edgar, eles chamam ele de Ed, mas durante quase o conto inteiro ele é chamado muito mais de irmão demônio, e eu adoro que chamam ele assim durante o conto inteiro. Cambada, o que mais me chamou a atenção nesse irmão demônio é que depois de ler o conto inteiro, você pode interpretar que ele realmente existia uma força demoníaca que fazia esse irmão mais forte e perigoso, ou você pode entender que não havia nada sobrenatural na história e que era simplesmente um irmão mais forte e egocêntrico que fazia de tudo para conquistar o seu espaço e estava se fudendo ali pro outro. A questão é que a história desses dois é narrada com muita sensibilidade e no final a gente tem alguns acontecimentos bem interessantes mostrando como cada um dos irmãos vai lidar aí com a sua vida depois de crescidos. Esse aqui é um dos primeiros contos que tem no livro, é o segundo se eu não me engano, e ele não é nem de longe um dos melhores, tem muitos contos melhores que ele, mas eu quis falar dele aqui porque ele me fascinou bastante e foi ele que me estimulou a querer continuar lendo os contos seguintes. A próxima criatura aqui da lista é praticamente um deus, né? Ou quase isso. Ele é o Luke, o aspecto do incêndio, do conto Incêndio em Manhattan, da Joanna Harris. Cambada, quando eu li esse conto, eu fiquei muito empolgado, porque eu não conhecia a Joanna Harris, eu nunca tinha ouvido falar dos livros dela, e eu fiquei completamente apaixonado pela escrita dela nesse conto. Inclusive, eu já quero ir atrás dos livros dela, porque eu imagino que devem ser incríveis, até porque eu tive a sensação que esse conto dela aqui nesse livro é meio que um spin-off do universo de mitologia nórdica que ela provavelmente escreve aí nos outros livros dela. Eu não tenho certeza dessa informação, se é ou não, porque eu não achei essa informação na internet, e como eu não li o romance de mitologia nórdica dela, que se chama Runas, não tem como eu saber se faz parte do mesmo universo que esse conto ou não. Mas eu acho que deve fazer sim, porque aqui nós também temos deuses nórdicos e as runas também têm a sua importância na história. Esse personagem aqui, o Luke, ele é um aspecto de um deus nórdico. O que é um aspecto? Bom, aqui no universo desse conto, aconteceu o Ragnarok, que é o fim do mundo ali pela mitologia nórdica. E os deuses nórdicos foram derrotados e condenados a viver na Terra, assumindo corpos humanos. Esses corpos humanos são tipo avatares que eles têm que usar e são chamados de aspectos. E quando um deus escolhe um novo aspecto, ele tem que escolher um nome, montar uma nova vida, criar uma carreira para ele mesmo. E esse personagem que agora está vivendo nesse aspecto chamado Luke, era o deus do incêndio. Mas agora ele se chama Luke, ele é vocalista de uma banda de rock chamada Wildfire, e assim, ele era vocalista, né? Mas a banda tá meio que aposentada, porque muitos integrantes dessa banda e funcionários foram mortos por relâmpagos que atingiam a galera durante as turnês. Isso porque, por mais que o Luke não seja o deus dos relâmpagos, ele atrai raios que causam incêndios. Então essa banda acabou tendo que ser deixada de lado por razões de segurança. E aí a gente conhece também o Bran, que é o irmão do Luke, que é o deus do fogo de lareira. Então essa comparação entre os dois irmãos já foi de cara o que mais me fez gostar dos personagens, porque eles são meio que aqueles irmãos opostos, né? Um mais rebelde, vida louca, e o outro mais caseiro, mais maduro, mais sério, e isso é reflexo do fato deles serem deuses do incêndio e do fogo de lareira. Então, enquanto um deles tem uma banda de rock pesado e gera incêndios, né? E acende piras funerárias por aí, o outro gosta de cozinhar, ele tem um restaurante de pizza e de hambúrguer grelhado no fogo, e ele usa o fogo para aquecer o seu lar e o lar de outras pessoas. Só que esses dois irmãos, assim como outros personagens que também são aspectos de deuses nórdicos, eles estão preocupados porque eles estão sendo perseguidos pelos lobos demônios Skoll e Haiti, que são caçadores efêmeros que servem à sombra. Esses caçadores efêmeros, eles estão aniquilando as entidades nórdicas que ainda existem aqui na Terra, estão matando uma a uma. Nesse conto aqui, então, a gente acompanha esses deuses nórdicos lutando para sobreviver, e a forma como eles lutam e batalham é muito massa. Eles usam runas mágicas, onde cada runa tem um símbolo nórdico, uma propriedade mágica para ser usada no embate. Tem o Thor aqui nesse conto, ele tá num aspecto chamado Arthur, e é muito massa ver ele nesse corpo humano tentando conquistar uma crush ali, que é a moça aspecto da figura nórdica do Sol.
Enfim, os personagens desse conto são muito cativantes. Eu achei o Luke um protagonista muito massa. A ideia com que o conto termina, de como ele vai levar a banda de rock dele em frente a partir dali, é muito instigante, te dá vontade de ler mais sobre aqueles personagens. Tanto que, como eu disse, assim que eu terminei de ler esse conto, eu corri pra internet pra ver se essa autora tinha mais livros, porque eu queria ler mais sobre esses personagens. E assim, eu entendo perfeitamente por que o Neil Gaiman escolheu esse conto pra essa coletânea, porque tem uma pegada muito deuses americanos. Só que assim, é mais jovial que Deuses Americanos, só que ao mesmo tempo é bem mais madura que Percy Jackson, por exemplo. Então é um perfeito meio termo ali entre os dois. Certo, agora vamos falar do serzinho que pra mim é o mais fantástico de todos desse livro inteiro, que é o anão do conto A Verdade é uma Caverna nas Montanhas Negras, que é o conto escrito pelo Neil Gaiman aqui dessa coletânea. Esse personagem anão, ele não tem nome, né? Ele é um anão, que é o narrador dessa história. E assim, o conto não deixa claro pra gente que tipo de criatura ele é. A princípio parece que ele simplesmente é um humano anão, né? Mas logo a gente percebe que ele tem algumas habilidades como velocidade, força, capacidade de enxergar as coisas no escuro, que mostram que ele tem alguma coisa sobre-humana. E em certo momento o personagem revela que a mãe dele era uma humana mortal, mas que o pai dele era algo diferente que veio de outro reino. Mas enfim, a identidade do anão, ela é importante para a história, mas ela não é tão importante assim, tem coisas mais importantes. O que acontece ali é que esse anão perdeu a filha dele há algum tempo num incidente trágico, e ele deixou a esposa dele em casa para ir em busca de uma caverna misteriosa num lugar chamado Ilha da Névoa. Dizem que dentro dessa caverna existem tesouros inimagináveis e ele quer encontrar então essa caverna para pegar uma boa quantidade de ouro para ele. Para isso, ele vai até uma casa então numa campina procurando por um homem chamado Callum McInnes, e ele faz um acordo com esse Callum para que ele possa guiá-lo até essa ilha, porque dizem por aí que esse Callum conhece a localização da caverna. O Callum aceita então essa função de guia até a caverna, mas diz pro anão que ele pode até sim guiar ele até a caverna, mas que chegando lá ele não vai entrar, ele vai esperar do lado de fora. O anão entra, pega o ouro e sai. O anão não entende muito bem o motivo, mas fala que tudo bem. E assim os dois prosseguem numa longa viagem até essa ilha. E assim, a forma como eles falam dessa Ilha da Névoa é muito massa, porque tipo, no caminho eles perguntam para o senhor se a Ilha da Névoa tá lá naquela direção. Aí o senhor responde assim, que ela tá lá sim, mas que ele não sabe dizer se ela ainda vai estar lá amanhã, né? Então, tanto o Callum quanto o anão, eles têm essa consciência de que há algo místico rondando essa caverna e essa ilha. E aí, para completar essa jornada, no meio do caminho, uma vidente encontra eles e lê a palma da mão de cada um. Pro anão, ela diz que ele vai encontrar morte no seu futuro, assim como encontrou morte no seu passado. E diz pra ele tomar cuidado com o ouro, porque a amiga dele é a prata. Já pro Callum, ela diz que ele vai voltar para onde ele começou e que não tem túmulo esperando por ele no lugar para onde ele tá indo. E aí, com essas previsões confusas em mente, os dois homens vão fazer o percurso até a Ilha da Névoa. Cambadas, tem uma coisa que o Neil Gaiman sabe fazer com maestria, é contar uma história simples de forma incrivelmente mística e fantástica. Apesar de existir sim elementos sobrenaturais na história, ela é muito mais metafórica, sabe? Não acontecem de fato muitos acontecimentos sobrenaturais, só que você lê algumas coisas tão cotidianas ali que o autor descreve e você sente que ele está descrevendo uma fantasia tão mística, sabe? Gente, não tem outra. Neil Gaiman é foda, ele é sempre foda, e esse conto aqui dele se tornou um dos meus preferidos. Eu acho que, inclusive, quem sabe, esse conto aqui renderia até um vídeo só sobre ele, para discutir aí todas as metáforas e simbologias escondidas nessa história, e principalmente no final que ela traz pra gente. Vamos falar agora então de um personagem que também dá o título ao seu conto aqui do livro, que é o Juvenal Nix. Esse nome aí que eu achei estranho no começo, mas depois curti pra caramba. Esse conto e esse personagem, eles são escritos pelo autor Walter Mosley. Eu não conhecia esse escritor e eu fiquei imensamente fascinado pela escrita dele, até porque pra mim o conto dele no livro é o que menos parece um conto. Você lê
e você sente que está lendo, na verdade, um capítulo de um romance, e você fica fascinado em saber qual vai ser o destino daqueles personagens e daquele universo. Bora lá então. Juvenal Nix é um jovem que foi transformado em vampiro por uma mulher misteriosa e foi batizado com esse nome por ela. Ele era um garoto chamado James, originalmente. Ele vivia lá nos anos 70 e o início do conto relata pra gente como foi toda essa transformação dele. Ele estava na faculdade, ele fazia parte do Grêmio Estudantil dos Garotos Negros, até que um dia ele foi seduzido por uma garota branca bem misteriosa chamada Júlia. Essa menina disse pra ele que ela era da Romênia e levou ele pra sua casa, que na verdade eram uns aposentos que ficavam no subsolo de um armazém, quase uma espécie de tumba ali. Lá então os dois fazem um sexo bem caliente, né? O James fica loucão ali pela Júlia e no dia seguinte ele acorda algemado. E é ali que ele descobre que a Júlia é dessa espécie misteriosa de filhos da noite e que ela está transformando ele numa criança da noite, dando para ele uma nova identidade e o nome, né, Juvenal Nix. Só que o que é muito interessante aqui é que a mordida desses vampiros, ela funciona como uma droga. E a vítima que é mordida por um deles, ela fica sedenta por ser mordida mais vezes depois. O Juvenal, ele ama então ficar sendo mordido ali e sugado pela Júlia por um tempo. Mas logo ela tem que abandonar ele, porque ela não pode se deixar apaixonar por ele, porque tem um lance ali de que os vampiros eles são completamente atraídos por essa parte emotiva e eles não conseguem resistir ao impulso de devorar aqueles que eles amam. Então a Júlia vai embora e deixa ele sozinho para aprender a lidar com a sua natureza de vampiro. A gente vai acompanhar então o Juvenal passando por décadas e décadas descobrindo mais sobre as suas novas habilidades e passando por uma verdadeira redescoberta existencialista quando ele começa a entender que a consciência de vampiro não enxerga as pessoas da mesma forma que os seres humanos. Ele não tem mais limitações agora em relação a gênero, cor de pele, idade, forma física, e ele valoriza a vida mais do que o normal. E ele começa a descobrir e entender quais são os efeitos que ele pode causar em alguém quando ele se alimenta da pessoa. Ele jamais mata seres humanos, só que ele se alimenta deles e começa a descobrir como que ele pode usar as suas mordidas e as suas habilidades para ajudar essas pessoas. Então a gente enxerga um personagem que tinha potencial para ser protagonista de um romance ou de uma saga de livros de vampiros aí que eu adoraria acompanhar. Tem algumas outras características bem detalhadas aí nessa mitologia, tipo, ele fica fraco quando ele sai no sol, mas ele também tem uma alergia à lua cheia, que é bem bizarra. Ele consegue enxergar umas auras sobre as pessoas no formato de auréolas, que transmitem vibrações de cores diferentes e revelam que tipo de pessoa cada indivíduo é. É um conto muito massa, muito criativo, e o Juvenal Nix é um vampiro sobre o qual eu com certeza gostaria de ler mais em outros livros. Cambada, é isso aí. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam da premissa desses contos. Se você já leu esse livro aqui, me contam aí o que acharam. E comentem também quais outros livros de fantasia sobre seres sombrios vocês indicam para que a gente possa, quem sabe, falar deles aqui no canal. Se você tem aí alguma ideia de tema para vídeo aqui do canal que você quer muito me passar, fala comigo lá no meu Instagram, @ofelipebarbosa, que é lá que eu pego essas ideias com vocês, beleza? Eu fico na guarda porque a gente tá lançando um vídeo todo dia aqui nessa quarentena, então eu tô recebendo muitos temas de vocês por lá no Instagram e tô trazendo aqui pro canal. Muito obrigado pela companhia, um beijão e tchau!